Bom dia! Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículos 1 e 2, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esses dois primeiros versos iniciam uma história fascinante dos milagres de Jesus. Um homem que era escravizado pelo diabo, que vivia nos sepulcros, que perdera toda a sua dignidade, tem um encontro com Jesus, Jesus o liberta e ele se torna um grande missionário em Decápolis. 10 cidades totalmente perdidas. Um grande avivamento naquelas cidades aconteceu graças à libertação desse homem, graças ao milagre que Jesus fez na vida desse homem. Mas como tudo isso começou? Começou no capítulo anterior, no capítulo 4, quando Jesus vira para os seus discípulos e diz: vamos atravessar o mar da Galileia. E no meio daquela travessia, uma grande tempestade se levanta. Os discípulos ficam apavorados e Jesus dormia na popa do barco. Os discípulos o acordam. Jesus repreende primeiro a falta de fé deles. Depois Jesus repreende o mar, a tempestade, se faz uma grande calmaria e eles chegam do outro lado. E lá do outro lado da margem, eles se deparam com esse homem, um monstro, totalmente endemoniado. Uma legião, cerca de 6.000 demônios, um exército de demônios habitavam naquele homem. E alguns podem concluir que aquela tempestade então foi obra do diabo, para tentar impedir a ação de Jesus na vida daquele homem e daquelas 10 cidades. Mas não importa se foi o diabo ou se foi o próprio Deus que causou aquela tempestade, querendo mostrar o poder de Jesus para os discípulos. O importante é que essa história nos traz um grande ensinamento. Eu aprendo que para um discípulo de Jesus, as tempestades da vida servem como anúncio de coisas maravilhosas que virão pela frente. Eu lembro que eu vivia um momento muito triste da minha vida, anos atrás, eu era bem jovem, e um colega disse assim para mim: fique tranquilo, depois de uma tempestade vem sempre um tempo bom. E aquelas palavras dele simples foram como um bálsamo para minha alma. Aqui os discípulos precisaram primeiro ver o poder de Jesus sobre a tempestade, para depois ver o poder de Jesus sobre os espíritos malignos, sobre o próprio diabo. E talvez hoje, ou nesse momento da sua vida, você esteja passando por uma grande tempestade. E Deus usa a minha simples vida para falar isso com você. Aguce os seus sentidos, porque Deus, no meio da tempestade, fará algo tremendo na sua vida. E isso servirá de ensinamento e inspiração de fé para você ver Jesus fazer coisas ainda maiores e melhores na sua vida e através da sua vida. Quem já experimentou Deus agir com uma cura milagrosa diante de uma grave doença, não duvidará que Ele poderá resolver um problema financeiro, ou um problema familiar, ou um problema no trabalho, ou qualquer tipo de problema. Quem já viu Jesus acalmar uma tempestade, não duvida de nada que Ele pode fazer. Então essa tempestade na sua vida pode ser para mostrar o poder de Jesus, porque Ele manda no vento, no mar, Ele manda nas doenças, Ele manda nos espíritos malignos, e nada é impossível para Ele. Portanto, creia que Deus pode e vai fazer grandes coisas na sua vida. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.